Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui no canal do Cardiosite. Mais um vídeo da série Aprendendo com Questões de Prova, porque aqui no canal você aprende resolvendo questões. No vídeo de hoje a gente vai ver a prova de residência médica da FAMERP 2020, tá? Essa prova foi uma prova de acesso direto. O que a gente vai discutir hoje aqui é a questão número 30 da prova de clínica médica. O assunto dessa questão é interpretação da gasometria arterial e o nível de dificuldade é alto da questão. Você vai ver que eles cobraram aí conhecimento profundo de interpretação da gasometria arterial. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então eu já peço que você adiante o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e não esqueça de acionar o sino das notificações. E, se possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos, porque isso vai ajudar aqui no fortalecimento do canal e isso também motiva a gente a produzir conteúdo com esta qualidade para a sua atualização profissional. Muito bem, então a questão número 30, da prova de acesso direto da FAMERP 2020, tem esse enunciado aí grande, que assusta o candidato, O candidato olha para o enunciado desse, já se arrepia, mas a gente vai resolver aqui essa questão aqui, de boa, para você ficar por dentro de como que é cobrada a interpretação da gasometria arterial nas provas de residência médica. Então, o enunciado da questão diz o seguinte: paciente de 57 anos, sexo feminino, é trazida ao pronto atendimento do hospital de base por apresentar episódios de rebaixamento de nível de consciência há 4 horas. Tem como antecedentes pessoais osteoporose com fratura lombar há 3 anos, diabetes mellitus tipo 2. Está em uso de metformina, glibenclamida e insulina NPH regular no esquema basal bolos, tá? Então a gente tem aí uma paciente de 57 anos, diabética, com uma história aí de fratura lombar e que chega à sala de emergência com rebaixamento do nível de consciência. E a questão continua. O exame físico da paciente, ela está em regular estado geral, prostrada, confusa e sonolenta. Tem uma desidratação de 4 cruzes em 4, uma frequência respiratória de 8, frequência cardíaca de 122, pressão arterial de 110 por 60 e continua. Demais pontos do exame físico sem alterações significativas. Então, no exame físico, o que a gente consegue aí destacar é que a paciente ela está confusa, sonolenta e desidratada, tá certo? E aí, a questão, ela nos mostra os exames laboratoriais séricos, Tem uma glicemia de 100, sódio de 1,56, potássio 5,3, cloreto de 90, creatinina de 2,3, ureia 102, cálcio total de 13,5, albumina 4,5, hemoglobina 10,1, hematócrito de 29, leucócitos 7.800, plaquetas 289.000, e a gasometria arterial está aí, pH 7,19, uma PO2 de 65 em ar ambiente, uma PCO2 de 35, bicarbonato de 10, e a questão quer saber o distúrbio gasométrico completo dessa paciente, tá? Então vamos lá, Então vamos ver aí as alternativas dessa questão, tá? Dá aí todos os exames complementares da paciente e vamos ver o que ele quer nas alternativas. Então as alternativas são essas aí, são 4 alternativas, Então, pelo que a gente pode já olhar das alternativas, ele quer saber o quê? Ele quer saber qual é o distúrbio ácido básico dessa paciente, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui a questão novamente e destacar os pontos principais. A questão tá aí, A questão é enorme, então a gente vai aqui destacar os pontos principais da questão. Então nós temos aí a paciente de 57 anos, que chegou com rebaixamento de nível de consciência, lembrar que ela é diabética, Ela chega prostrada, confusa e sonolenta, está o que aqui, desidratada 4 cruzes em 4,
e uma frequência respiratória de 8, ela está bradipneica, tá? Né? Tem uma frequência cardíaca um pouco elevada, pressão arterial normal, e nos exames laboratoriais ela tem uma hipernatremia, né? Um sódio de 1,56, tá? Cloreto está baixo, né? Cloreto 90 está baixo aqui o cloreto da paciente. Tem uma creatinina elevada, 2,3, com uma ureia também elevada de 102. Albumina normal, né? E o mais importante aqui é a gasometria, né? Ela tem um pH de 7,19, uma PO2 de 65 em ar ambiente, uma PCO2 de 35 e um bicarbonato de 10, né? E a gente já viu que a questão quer saber aí qual distúrbio ácido básico completo dessa paciente, tá? Então aqui eu coloquei, né, os exames laboratoriais, o que a gente vai precisar aí para a gente fazer uma análise do distúrbio ácido básico. Então tá lá o sódio de 1,56, cloreto de 90 e uma albumina de 4,5, tá? E a gasometria arterial, né? A gasometria tá aí, pH 7,19, PO2 de 65, PCO2 de 35 e bicarbonato de 10. Muito bem, se a questão ela quer, né, o distúrbio ácido básico completo, tá? Então a gente vai fazer aqui uma análise do distúrbio ácido básico. Primeira coisa que a gente faz quando a gente vai interpretar a gasometria do ponto de vista ácido básico. A gente pergunta para o pH. pH tem acidemia, tem alcalemia ou está normal? E aí nitidamente está aqui, ó, pH 7,19. O pH normal ele varia de 7,35 a 7,45. 7,19, então a gente está diante de uma acidemia. Se tem uma acidemia, tem que ter uma acidose no sistema. E aí a gente vai olhar o quê? A gente vai olhar para PCO2, né? Lembrar que o CO2 é o ácido do sistema, PCO2 de 35, e o bicarbonato, que é a base do sistema, está em 10. Então, onde está aí a acidose? Está aqui no bicarbonato de 10 ou na PCO2 de 35, tá? Então, a gente percebe que a acidose está aqui, né, no bicarbonato de 10. O bicarbonato normal varia de 22 a 26 e aqui está em 10, né? Então, a gente está diante aí de uma acidose metabólica. Então, pergunta, onde está o distúrbio primário? Onde tudo começou? Tudo começou com uma acidose metabólica, tá? Bicarbonato aí de 10, ok? E aí, quando a gente está diante de uma acidose metabólica, a gente deve avaliar se a resposta, né, compensatória esperada, que seria aí da parte respiratória, né, ou seja, da PCO2, se a resposta compensatória está dentro do esperado ou não. Para isso, a gente vai ter que lançar mão de uma fórmula. Como é que a gente faz? 1,5 vezes o bicarbonato mais 8, tá? 1,5 vezes o bicarbonato mais 8. Então, como você pode perceber aqui, o bicarbonato é de 10, tá? Então, 1,5 vezes 10, né, vai dar 15, 15 mais 8, tá aqui, ó, 23. Só que a gente tem que colocar um desvio padrão, 2 para baixo, 2 para cima. Então, a PCO2 esperada, ela deveria estar entre 21 a 25, tá? Seria aí o esperado para esta acidose metabólica. E quanto que está a PCO2, né, na gasometria? Está aqui, 35, né? Então, a gente tem uma PCO2 acima do esperado. Se a PCO2 está acima do esperado, então a gente tem o quê? A gente tem também uma acidose respiratória, tá? Então, a gente tem lá acidose metabólica, distúrbio primário, e uma acidose respiratória, né? Porque a PCO2 esperada, né, não está aí de acordo com a PCO2 da gasometria. A PCO2 da gasometria está bem acima do esperado. Então, a gente tem uma acidose respiratória. E toda vez que a gente está diante de uma acidose metabólica, né, lembra lá que o distúrbio primário é uma acidose metabólica. A gente deve fazer o quê? A gente deve calcular o anion gap, tá? Para saber se esse anion gap é normal ou aumentado. O anion gap normal, ele varia de 8 a 12 miliequivalentes por litro, tá? Então a gente precisa de quê para fazer o cálculo do anion gap? A gente precisa do sódio, né, do cloreto e do bicarbonato. E a fórmula está aqui, ó, né? Anion gap é sódio menos cloreto mais bicarbonato, tá? Então aí fazendo aí as devidas substituições, o sódio 1,56, cloreto de 90, então a gente vai chegar à conclusão que o anion gap é de 56, né? Se o normal é de 8 a 12
e o anion gap está em 56, então esse anion gap está o quê? Está aumentado, tá? Então a gente está diante de uma acidose metabólica. O anion gap é aumentado e a gente já viu lá que a resposta compensatória não está dentro do esperado. A gente tem também o quê? Uma acidose respiratória, tá certo? E aí, precisa corrigir, né, esse anion gap pela albumina, né? Porque quando a gente tem hipoalbuminemia, tá? A gente deve fazer a correção do anion gap pela albumina, tá? Mas aí, se você olhar aqui no exame, né, a albumina da paciente está normal, 4,5. Então a gente não precisa fazer a correção do anion gap pela albumina, tá? Mas toda vez que a gente estiver diante de uma acidose metabólica com anion gap aumentado, né, lembra aí que o anion gap deu 56. Então toda vez que a gente estiver diante de uma acidose metabólica com anion gap aumentado, a gente deve avaliar se tem distúrbio metabólico oculto, tá? E como é que a gente faz isso? A gente faz o chamado delta-delta, né? Delta anion gap, delta bicarbonato, tá certo? E aí o que seria delta anion gap? Seria o anion gap medido menos 10, que é o anion gap normal, tá? E o delta bicarbonato seria 24, que é o bicarbonato normal, menos 10, que é o bicarbonato da gasometria, tá certo? Então vamos lá. Então o delta-delta, né, é o delta anion gap, ou seja, o anion gap que foi calculado, menos 10, que é o anion gap normal, tá? Dividido por 24, que é o bicarbonato normal, menos 10, que é o bicarbonato da gasometria. Tá aqui, ó, 10, tá? E aí, se a gente fizer esse cálculo, a gente vai achar, né, o valor de 3,28. E aí, tem distúrbio metabólico oculto, né? Então eu trouxe aqui essa tabelinha que está no nosso livro, né, de gasometria arterial, nosso e-book manual de gasometria arterial. Então eu trouxe essa figura aí do nosso livro, tá? Então presta atenção aqui, ó. A relação delta anion gap delta bicarbonato, né, ela deve ficar entre 1 e 2. Se essa relação tiver entre 1 e 2, a gente só tem o quê? Uma acidose metabólica com anion gap aumentado, sem distúrbio metabólico oculto, tá? No entanto, se a relação delta anion gap delta bicarbonato ficar aqui em 2, né, maior que 2, a gente tem acidose metabólica com anion gap aumentado, mais uma alcalose metabólica associada, né? Ou seja, alcalose metabólica como distúrbio metabólico oculto. E caso essa relação delta anion gap delta bicarbonato, né, fique menor que 1, a gente vai ter, além da acidose metabólica com anion gap aumentado, a gente vai ter também o quê? Uma acidose metabólica com anion gap normal, tá? O que é uma acidose metabólica com anion gap normal? É aquela que quando você faz o cálculo do anion gap e corrige pela albumina, esse anion gap fica ali entre 8 e 12, né? Ou seja, fica abaixo de 12. Então isso aí é chamado acidose metabólica com anion gap normal. Mas no caso da nossa paciente, a gente viu o anion gap deu 56, ou seja, está aí bem acima do normal, tá? A acidose metabólica com anion gap normal, uma informação importante, ela também é chamada de acidose hiperclorêmica, tá? Acidose hiperclorêmica, por quê? Porque quando a gente tem uma acidose metabólica com anion gap normal, aumenta-se a reabsorção de cloreto, tá? Então a gente tem hipercloremia. Por isso que ela também é chamada de acidose metabólica hiperclorêmica, tá? Então, acidose metabólica com anion gap normal é a mesma coisa que acidose metabólica hiperclorêmica, ok? E no caso dessa relação delta anion gap delta bicarbonato, né? Lembra lá que deu o quê? Deu maior que 2. Deu maior que 2, né? Então a gente está diante de uma acidose metabólica com anion gap aumentado e a gente tem sim um distúrbio metabólico oculto, né? Que é uma alcalose metabólica, tá? Então como é que a gente pode concluir esse distúrbio ácido básico completo? A gente está diante de uma acidose metabólica com anion gap aumentado, tá? Associada a uma acidose respiratória e como distúrbio metabólico oculto a gente também tem o quê? Uma alcalose metabólica, tá? Então a gente tem um distúrbio triplo, né? Acidose metabólica com anion gap aumentada, acidose respiratória e alcalose metabólica. E aí vamos lá para as alternativas
da questão. Então ele quer saber aí qual é o distúrbio ácido básico completo. Então vamos lá. Letra A, acidose metabólica hiperclorêmica e acidose respiratória. Não pode ser, por quê? Porque a gente não tem acidose metabólica hiperclorêmica, né? Lembra que eu falei a mesma coisa que a acidose metabólica com onion gap normal. A gente já viu que nessa gasometria a gente tem acidose metabólica com onion gap aumentado. Então a letra A a gente corta. Letra B, acidose metabólica com onion gap aumentado, ok. Acidose metabólica hiperclorêmica, para aí, a gente não tem acidose metabólica hiperclorêmica, né? A gente tem como distúrbio metabólico oculto o quê? Uma alcalose metabólica, tá? E por incrível que pareça, o gabarito preliminar dessa questão da prova da FAMERP, né, 2020, tá? O gabarito veio letra B, né? E aí houve recurso e no gabarito definitivo eles mudaram o gabarito, tá? Não pode ser letra B está errada. Vamos lá, letra C. A gente está diante de uma acidose metabólica com onion gap aumentado, associada a uma alcalose metabólica e uma acidose respiratória. Muito bem, exatamente isso que a gente viu, né? Lembra, ó? Acidose metabólica com onion gap aumentado. Aí, como distúrbio metabólico oculto, a gente tem uma alcalose metabólica, né? E a resposta compensatória esperada da PCO2, né, ficou acima do esperado, ou seja, a gente também tem uma acidose respiratória. Então a letra C, né, parece o gabarito, mas vamos ver aí a letra D. Letra D, acidose metabólica com onion gap aumentado e acidose metabólica hiperclorêmica não pode ser, a gente não tem acidose metabólica hiperclorêmica nessa gasometria, então a gente corta também essa alternativa, né? E o gabarito, que foi o gabarito definitivo depois, né? Eles alteraram, é a letra C, acidose metabólica com onion gap aumentado, alcalose metabólica como distúrbio metabólico oculto e acidose respiratória associada, tá? Se você achou essa questão aí muito difícil, né? Eu tenho aí a solução para você. A gente está com o nosso curso de interpretação da gasometria arterial, edição 2021, um curso 100% online, abordagem completa da gasometria. Nesse curso a gente vê tudo de gasometria, estado de oxigenação e distúrbios ácido-básicos completos, tá? E esse curso, né, ele vai do zero ao avançado. Serve para você iniciante que não conhece absolutamente nada de gasometria, porque a gente começa lá no beabá da gasometria, tá? E serve também para você aí que já é veterano em gasometria, mas você quer aperfeiçoar os seus conhecimentos. Então esse curso também é para você, porque ele vai do zero ao avançado. Durante todo o curso, nosso foco é exercícios e questões de prova. A gente vai realizar diversos exercícios durante o nosso curso e também resolver muitas questões de prova como essa que a gente acabou de fazer da FAMERP 2020, tá? E você também vai ter acesso ao e-book Manual de Gasometria Arterial 2021, que é um livro de nossa autoria, tá? Todo o nosso curso foi baseado aí nesse e-book, tá? Que nós estamos aí com a segunda edição dele, edição de 2021. E o melhor de tudo, esse curso tem um excelente custo-benefício para você. Você vai fazer um curso de altíssima qualidade, são 7 horas de videoaulas, você vai ter acesso a um certificado no final do curso, tá? E o investimento realmente vale muito a pena, tá? Excelente custo-benefício. O investimento aí, né, baixo para o conteúdo que você vai ter, né, o aprendizado que você vai ter de gasometria arterial, tá certo? Eu espero que você tenha gostado, né, dessa videoaula. Se você gostou, então não esqueça de deixar aqui o seu joinha, inscreva-se no canal e também acione o sino das notificações, porque toda vez que a gente postar um vídeo aqui no canal, você vai ser notificado. Espero que você tenha gostado, um forte abraço e até a próxima!